Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Visão. Eu sou a Malva Valentina, sou head de relacionamento médico aqui no Hospital de Olhos de Palmas. E hoje eu quero te provocar com uma pergunta. Você já parou para pensar como os nossos olhos são sensíveis? A gente costuma enxergar normalmente, aí vive o dia a dia e esquece que às vezes basta um descuido, um sinal ignorado para causar um problema sério na visão. Esse episódio é um alerta e também um convite ao cuidado. Mas antes da gente começar, não esquece de seguir a gente no Instagram, @HOPalmas. Se inscreve também aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos novos conteúdos. E vamos juntos para mais um episódio. Sabe aquela história de que a gente só dá valor quando perde? Pois é. E quando a gente fala dos olhos, isso infelizmente acontece muito. A retina é uma estrutura extremamente fina, delicada e essencial para que a gente enxergue. Ela funciona como um filme dentro da câmera dos olhos e é onde a gente forma a imagem. Hoje queremos falar sobre um problema que pode surgir de repente, sem dor, e que pode causar perda grave da visão, se não for tratado a tempo. O descolamento da retina. É um nome que assusta, né? E deve mesmo. Mas o nosso objetivo aqui é informar, conscientizar e mostrar que, com atenção e prevenção, dá para proteger o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa visão. E, para a gente tratar desse papo que é tão importante, convidamos a doutora Lorena Dupan, médica do Hospital de Olhos de Palmas, especialista em retina cirúrgica e vítreo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Oi, Valentina, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu amo bastante, que é a retina, né? E você já deixou bem claro na introdução que a importância dela, né? É uma estrutura muito delicada, muito fina e que quando a gente tem algum dano, algum prejuízo, pode ser importante para o paciente perder a visão, né? Então, é bom a gente ficar atento a alguns sinais. Não, é muito bom estar com um especialista, a autoridade no assunto. E para a gente começar, como diz o ditado, vamos no começo mesmo, no início, Vamos lá. porque a gente tem que entender, afinal de contas, o que que é a retina? Explica pra gente, doutora. A retina é um tecido que está localizado lá dentro do olho, tá? Então, normalmente no dia a dia o paciente não consegue ver, né? Então, é até interessante que alguns chegam e falam assim: ah, eu acho que eu tô com algum problema aqui na minha retina. E aí é bom a gente esclarecer que a retina não é uma coisa que você consegue ver a olho nu. Ela está localizada realmente dentro do olho e a gente precisa de alguns artifícios, né? O uso de lentes com uma estrutura de luz adequada para poder enxergar, ver como é que está lá dentro essa estrutura. E ela é formada junto com o nosso desenvolvimento, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né? A gente começa a ter o desenvolvimento da retina e é uma estrutura nervosa. Então, a retina, quando ela começa a se desenvolver, ela já vai tendo as suas particularidades, né? E ao longo da vida, ela continua ainda a evoluir, digamos assim. Então, é um tecido importante. Mas, apesar dessa evolução, acompanhar o nosso crescimento, o nosso envelhecimento também, existem algumas ações, né, que são danosas para ela. E por ser um tecido nervoso, muitas vezes não tem como a gente substituir. Não é um tecido que a gente possa ir lá e repor facilmente. Então, a gente tem algumas artimanhas para ajudar a recuperação, mas repor de fato uma retina, isso a gente ainda não tem disponível. Então, por isso, o cuidado, o alerta, né? E qual a função da retina no nosso olho para a visão, doutora? Então, a retina, ela vai captar toda essa luz, essa imagem que chega no olho, e a hora que ela capta, ela vai transformar em sinais e levar através do nervo, né? Aí já sai da função da retina e aí ela tem um auxiliar que é o nosso nervo óptico, né? E leva essa informação lá para nosso cérebro, né? Na região de processamento da imagem do cérebro. Então, a retina, ela é como realmente um filme. Então, que essa luz
vai bater nela, a imagem vai ser captada por ali, e aí sim transmitido até o cérebro fazer o processamento do que está sendo observado. Então, acometimentos na retina vão prejudicar diretamente a visão. Então, assim, a retina, ela é uma estrutura muito importante para a nossa visão, assim como outras áreas do olho também são importantes, né? Então, todas devem trabalhar em conjunto. A união dessas estruturas vai fazer com que a gente tenha uma visão boa, uma visão perfeita, digamos assim, né? Então, o problema da retina é justamente a dificuldade de substituir ou de ter um tratamento específico para ela. Outras estruturas do olho a gente consegue remediar, a gente tem algumas outras opções para ajudar o paciente, né? Um exemplo é uma córnea, quando ela tem alguma distrofia, que às vezes a gente pode lançar mão de um transplante de córnea, mas a retina a gente não tem essa possibilidade. E ela é importante para a visão, assim como outras estruturas, mas ela chama a atenção justamente pela dificuldade dela de ter uma suposta reposição, digamos assim. Então, a gente tem que preservar ela com bastante carinho, com bastante atenção, pela fragilidade do tecido que é em si. O descolamento de retina, propriamente dito, é uma doença, digamos assim? É um acidente? É uma lesão? Como é que a gente pode entender o descolamento de retina? O descolamento de retina, ele é amplo, na verdade, tá? Então, a gente tem várias categorias de descolamento de retina. Mas o principal que deixa a gente um pouco preocupado é o descolamento de retina através de uma rotura ou de uma fragilidade da retina, tá? Então, se torna uma patologia porque o paciente tem alguma predisposição que fez com que essa retina, que já é extremamente fina, ficasse mais frágil ainda e tivesse uma ruptura. Então, nessa ruptura, o próprio líquido que a gente tem dentro do olho vai cada vez mais entrando por esse pequeno buraquinho que apresentou e vai elevando esse tecido, fazendo o descolamento da retina. Então, essa elevação é uma separação da retina do fundo do olho. Então, quando a retina se separa, ela deixa de receber toda a nutrição adequada que ela ia precisar, e ela deixa de cumprir a sua função. Porque como são células nervosas, elas precisam estar quietinhas no lugar delas para receber a luz e processar a imagem. Quando elas se descolam, né, as células da retina não estão mais na posição adequada, a gente tem um comprometimento da visão. E aí, esse é um dos tipos de descolamento de retina. E alguns pacientes têm essa predisposição a ter essas pequenas roturas, digamos assim, na retina, por degenerações nas áreas da periferia, que são áreas de maior afinamento dessa retina, tá? E aí a gente também tem outros tipos de descolamento, né? Mas são descolamentos que são um pouco mais devagar para acontecer, que a gente consegue atuar de uma forma um pouquinho mais tranquila, que é o descolamento de retina relacionado à diabetes e um descolamento de retina relacionado a um processo inflamatório, que a gente chama de seroso. Tá? Então, esses a gente consegue intervir de forma mais tranquila. Agora, o que realmente assusta mesmo é esse descolamento de retina por uma rotura, por alguma fragilidade, que faz com que eleve bastante o tecido e acumule líquido ali entre a retina e o fundo do olho. Então, significa que a retina tem mesmo uma aderência Com ao certeza. fundo do olho, é isso, né? Então, Isso. descolamento mesmo. Então, é descolar nesse Isso. sentido, de ficar afastado do fundo do olho, onde ela deveria estar aderida. É isso. Perfeito. E aí é bom que o nome ele é bem conceitual, né? Sim. Então, descolamento de É retina, isso mesmo. isso, ele é isso mesmo, de fato. É o tecido se despregar, digamos assim, do fundo do olho, né? E aí a gente entra numa interface que o descolamento de retina, ele pode ser pequeno, tranquilo, numa região que não é tão importante, digamos assim, para a visão, que não vai ter tanto prejuízo, ou ele já pode acometer áreas mais importantes, que é a região central do olho, que é a mácula, e aí a gente começa a ter um prejuízo da visão bem mais significativo. Então, esse nome mácula que a gente escuta muito na área da retina, né? Mesmo os especialistas falando, é uma região. Isso, é uma região bem localizada no centro do olho, tá?
E essa região, ela tem a maior concentração de células que vão captar essa luz para formar a nossa imagem. Então, é nesse local que o olho mais está trabalhando para pegar todas as informações. Então, quando acomete essa região, a visão do paciente fica muito prejudicada, porque é a visão de detalhes, é a visão de definição, né? Aquele foco que a gente precisa para enxergar. Então, quando a mácula é acometida, o foco do paciente também fica prejudicado. Então, às vezes, ele pode enxergar avultos, mas aquele detalhezinho, uma leitura, ou observar as coisas mesmo com mais nitidez, fica comprometido. Entendi. E é verdade, doutora, que um acidente, um impacto, pode gerar esse descolamento? Ah, com certeza, porque como a retina já é fina, ela tem essa particularidade de ser uma estrutura fina e delicada, o trauma, a pancada, ele vai gerar uma força dentro do olho, e essa força pode gerar a ruptura desse tecido. E em pacientes que já têm uma predisposição, que já têm essas degenerações que eu mencionei, já podem ser ainda um fator de risco adicional. Tá? Então, a realização do mapeamento de retina é importante para a gente fazer uma triagem. Então, a realização do mapeamento de retina nas consultas oftalmológicas, ele não é porque o paciente tem necessariamente um problema, mas a gente consegue avaliar essas áreas de atrofia ou de degeneração na periferia que podem ser um pouco mais perigosas. Então, acende aquele alerta, né? E aí o médico orienta o paciente, no caso, olha, importante a cada 6 meses você vir, ou a cada ano repetir esse exame, né? Ou também consegue ensinar os sinais de alarme para que o paciente fique um pouco mais atento se essa retina tiver um problema, né? Então, eu sempre brinco com os meus pacientes no consultório, é melhor prevenir do que remediar. Então, o mapeamento de retina é um exame muito importante, ele deve ser feito. Quem nunca mapeou o seu olho, por favor, procure para mapear, para saber como é que está a situação dos olhos, né? E nessas degenerações, algumas a gente pode até fazer uma medida preventiva, que seria realizar um laser. Em consultório mesmo a gente consegue, né? Não é um procedimento de centro cirúrgico. A gente consegue realizar um laser nessa estrutura que vai gerar uma cicatriz. E essa cicatriz, ela vai atuar como se fosse um muro de contenção. Tá bom? Então, essa área mais fina, ela não consegue progredir porque tem aquele laser com a cicatriz impedindo o descolamento de retina de continuar. Então, se o paciente vier a ter alguma ruptura nessa área frágil, ele fica contido, localizado naquela região. Então, isso também salva bastante a visão dos E pacientes, aí tá? esse já é um procedimento terapêutico, é Com isso? certeza. É um procedimento terapêutico e também preventivo, das duas formas, depende do que a gente vai encontrar, tá? Entendi. E aí eu até abro um parênteses no seguinte: se a gente encontra no consultório um paciente que só tem a degeneração, que é a gente vê que tá bem afinada, a gente vai pedir para fazer o laser para prevenção. E existe aquele que já chega com o início de descolamento. E aí a gente consegue fazer o laser e proteger desse descolamento não progredir mais para esse paciente não precisar de uma cirurgia. Então, ele se Entendi. torna, assim, terapêutico, né? Uma forma de tratar e ajudar o paciente a não ir para os casos mais graves. Entendi. Mas essa janela entre o paciente chegar com descolamento inicial e a gente conseguir fazer um laser e ele não progredir para uma cirurgia propriamente dito, é muito pequena, é muito estreita, tá? E aí é onde, às vezes, a gente não consegue chegar com esse paciente no consultório. Uhum. Quando consegue, a gente, né, até fica assim, olha, graças a Deus, que bom que você veio logo, né? A gente Sim, consegue e fica super feliz que a gente vai resolver a vida do evitar paciente o sem, mais grave, né? exato, sem uma cirurgia propriamente dito. E falar em gravidade, quais os sintomas para quem é leigo no assunto e não faz a menor ideia do que vem a ser essa retina descolada? Como é que eu vou saber se tá tudo bem ou se a minha retina tá descolando? Como é que é isso, doutora? É, normalmente a gente pede para o paciente se alertar a sinais de flash luminosos, tá? Então a sua visão não é para ter esses flashes. E aí, de repente, você começa a ver uns flashes de luz, ou uns pontinhos pretos, né? Ou como se fosse um fio de cabelo, alguma alteração na visão um pouco fora do seu padrão.
tá? E aí, principalmente a questão de flashes luminosos e alguns pontos pretos na visão, são sinais de que pode ter um descolamento de retina iniciando, tá? Quando o paciente já tem uma perda de campo visual, que é isso? Ele está olhando e ele consegue observar que uma parte da visão dele está com uma névoa, parecendo que está embaçado, né? Como se você olhasse através de um vidro sujo, né? E a outra metade da sua visão está nítida. Então, a gente tem alguns pacientes que chegam nesse patamar, que eles conseguem falar, olha, nessa região aqui eu não estou enxergando e nessa outra eu consigo ver melhor. E aí também é um sinal de alarde, porque você tem que estar enxergando de uma forma completa, né, 100%. Então, metade do campo prejudicado é um dos indicativos para procurar um oftalmologista. E não importa se esse campo está prejudicado na região da orelha, do nariz, para cima, para baixo, qualquer um desses locais tem que ser avaliado, tá? Agora, mais uma dúvida. É diferente da perda do campo de visão do glaucoma? Sim, É diferente. completamente diferente, tá? A perda de visão do glaucoma, ela não é da noite para o dia, né? Então, a perda de visão do glaucoma, ela é progressiva, ela é gradual, e muitas vezes o paciente não consegue perceber essa perda, a não ser que ela já esteja num estágio avançado. A retina, não. A retina, ela é assim, a gente tá tudo bem, de repente, Não tá mais. já não tá mais. Os flashes começaram. Aí, em poucas horas, progrediu para essa névoa, essa turvação. E aí, vão se passando algumas horas e não melhora. Então, é onde a gente percebe que tem algo errado mesmo, que não está relacionado à questão do glaucoma em si, tá? Entendi. Então, é justamente o fato do paciente conseguir ver que em pouco tempo a vida dele estava bem, estava boa e mudou. É essa mudança repentina que tem que ser o sinal de alerta para o paciente procurar, né? Entendi. Como qualquer outra coisa na área da saúde, né? Você tá bem, de repente, de uma hora para outra não tá legal, tá sentindo alguma coisa, é Consulta hora um da gente, médico. isso, consultar um O médico para ver o que tá especialista, né? acontecendo, né? E, doutora, o tratamento quanto mais cedo começa, maior a chance também de a gente evitar aí esse agravamento, como qualquer doença. É isso mesmo, né? É, perfeito. É já bastante descrito isso, que quando a retina descola e ela perde essa nutrição dela, né? Ela já tá sofrendo já nos primeiros minutos, tá bom? Então, a atuação do descolamento de retina, ela é uma urgência oftalmológica. E aí, o paciente chegando no nosso consultório, a gente fazendo aquele diagnóstico, no mesmo dia a gente consegue providenciar a cirurgia em casos, né, que já são para evolução cirúrgica. Ou no dia seguinte, né, às vezes o paciente precisa de um jejum, precisa de um pequeno preparo para ser submetido ao procedimento. Então, a gente tem que se organizar mesmo. O hospital, inclusive, está preparado para isso, né? Nós temos especialistas atendendo todos os dias da semana. Tem uma equipe cirúrgica também preparada, que se a gente precisar operar, né, de urgência, né, eles estão à disposição, porque quanto mais tempo ficar, mais essas células vão sofrer, voltando né, àquela parte que a gente comentou, que são células nervosas, células que são muito delicadas, e sem o aporte de oxigênio, de nutrientes adequados, quando a gente volta a colar essa retina, algumas células já sofreram prejuízo, que às vezes a gente não consegue restabelecer a visão. E aí é até importante a gente mencionar isso, que muitos pacientes perguntam em consultório assim, minha visão vai voltar a quantos por cento? Eu adoro essa pergunta. Quantos por cento? E aí? E aí, né? Aí eu até brinco assim, olha, eu não posso te dizer a porcentagem, nem eu, nem qualquer outro colega, porque é uma coisa muito subjetiva, não tem como a gente estimar quantos por cento quanto a porcentagem que essa retina vai recuperar. Não tem como eu saber ao certo quantas células foram perdidas ou quais células perdidas que vão trazer impacto na visão. Então, eu sempre falo para o paciente, vamos intervir, vamos operar, vai dar certo, eu tento estimular, mas mantendo o paciente com os pés no chão. Lembrando que dia após dia, a hora que essa retina for colada e for começar a se recuperar, a gente vai ver o que ficou
realmente de sequela visual. E isso a gente não está falando de uma semana após a cirurgia, a gente está falando realmente de até meses pela frente, tá? Entendi. O tratamento, ele é sempre um procedimento cirúrgico ou existe algum tipo de intervenção medicamentosa, alguma coisa assim, doutora? Não, infelizmente, o medicamento não resolve. A única opção seria a gente fazer o laser que eu mencionei quando o paciente chega numa janela bem específica de tratamento, né? Então, a gente consegue fazer o laser para impedir a progressão desse descolamento total da retina, mas, tirando isso, realmente a intervenção é cirúrgica, né? Com uma cirurgia que tem um nome até um pouquinho diferente, chamado vitrectomia posterior, né? Em que a gente realiza a abordagem dessa retina, a gente trata toda essa parte do descolamento e aplica a retina de volta na parede. A hora que aplica ela na parede, a gente coloca um substituto dentro do olho, que pode ser ou um gás ou um silicone, chamado óleo de silicone, para ajudar a empurrar essa retina na parede, tá? Essa decisão, se vai ser um gás ou um óleo de silicone, isso é muito mais do cirurgião na hora da cirurgia, dependendo da gravidade. Tem alguns casos que já são bem específicos que a gente tem a definição do que o gás traz efeito e do que o silicone seria melhor, tá? Mas no caso que fica ali no meio do caminho, que a gente poderia usar as duas opções, é mais como que o cirurgião encontra no momento da cirurgia aquela retina, né? Quanto tempo se passou desde o descolamento, o tamanho do buraco, da rotura, né? Como que a retina ficou após ser aplicada na hora da cirurgia. E aí ele define qual das duas opções. E a gente tem uma diferença entre eles é que o gás, com o passar dos dias, o próprio organismo vai absorvendo esse gás, enquanto a retina está se recuperando, e o gás vai sendo substituído por um líquido, né, digamos assim, que o próprio olho produz, né, porque esse gás não vai ficar para sempre dentro do olho, e a retina vai ter o tempinho dela de recuperação e se manter no lugar. Já o óleo de silicone, ele é uma estrutura, como o próprio nome diz, em óleo mesmo, né? Que ele fica dentro do olho e precisa, num segundo momento, ser removido. Então, esse paciente pode precisar de mais de uma cirurgia, principalmente para remoção do óleo de silicone, alguns meses depois, quando essa retina tiver já recuperada, né? E que a gente possa remover com segurança esse silicone, acreditando que ela não vá descolar novamente, tá? Então, são duas cirurgias com utilização de materiais diferentes, né? E isso também tem um impacto na visão do paciente. O gás, o paciente observa uma melhora em questão de 40 dias, às vezes 50 dias, né? Que o gás vai reduzindo, ele já consegue ver que a visão já está Voltando. Entendi. O óleo de silicone, não. Aquele paciente fica com a visão um pouco turva, um pouco embaçada, porque aquele silicone ele não vai para lugar nenhum. E ele atrapalha o paciente a enxergar um pouco. E isso é importante alinhar tudo isso antes da cirurgia para o paciente entender, né? E saber o que esperar, né, no pós-operatório. Então, o descolamento de retina, ele assusta, é difícil, mas quando a gente alinha as expectativas, geralmente fica tudo bem no final, tá? Então, conversar bastante com o paciente, deixar bem alinhado o que está acontecendo, explicar bem, isso faz com que a recuperação, o processo até seja melhor ainda, né? Mais fácil para ele. Então, vai muito do feeling do médico mesmo, essa conscientização, né, doutora? Ter esse tato com o paciente para poder conduzi-lo para um lugar de bem-estar, né? Diante do que aconteceu com ele, né? É importante, né? O profissional oftalmologista ter essa condução. E também a questão da decisão no ato cirúrgico sobre o material. É incrível como o especialista realmente estuda para isso, né, doutora? Para saber o que fazer de acordo com o decorrer, né, da cirurgia e a situação. É ali, doutora, é na hora mesmo, assim, você já tem uma expectativa, você mais ou menos sabe o que você vai fazer, se põe o silicone, se põe o gás, mas depende do desenrolar mesmo da cirurgia? Primeiro que a gente
divide o olho em regiões, né? Então, alguns descolamentos que acometem principalmente a região inferior do olho, a gente sabe que o gás ele não atua de forma tão adequada como a gente gostaria, pelo fato dele ser absorvido num curto período de tempo. Então, essas regiões de fragilidade, a gente opta, às vezes, por colocar um silicone. Entendi. Outras coisas que a gente tem que levar em consideração, a idade do paciente, se ele vai conseguir fazer a posição de cabeça, que é deixar a cabeça voltada para baixo para que esse gás consiga empurrar. Então, às vezes é um idoso, então prefere às vezes colocar um silicone. Você se programou, sabe que tá ali a rotura está numa região que dava para colocar um gás. Chegou na hora da cirurgia, a situação estava um pouco diferente do que você tinha programado. Aí é a hora que vem o feeling do cirurgião de falar, olha, eu vou mudar porque o paciente vai se beneficiar. E quando você explica antes, quando você conversa antes com o paciente, essa mudança de, eu tinha pensado em gás, agora eu vou colocar silicone, não afeta tanto ele, porque ele sabe que você ia fazer o seu melhor ali, Uhum. Então ele tá tá bom? confiante. Ele tá confiante naquilo. E aí, quando ele sai da cirurgia, você explica: olha, foi assim que aconteceu, tava nessa situação, né? E aí o paciente entende todo o processo. E aí o acolhimento, o pós-operatório, os retornos, né? Sempre tentando incentivar o paciente que. Quanto mais ele tiver, assim, otimista mesmo, né, disposto àquilo dali, a tendência do organismo é recuperar melhor. E o pós-operatório, doutora, como acontece? Tem essa história de posição de cabeça aí me deixou curiosa. Conta pra gente. Isso é bem interessante, né? Essa questão da posição de cabeça é uma dúvida frequente dos pacientes no consultório. Eles falam, doutora, por que que o meu colega ou o meu vizinho não precisou ficar com a cabeça assim, eu tenho que ficar, e o meu pescoço e tal? Então, é justamente para a gente colocar a retina no lugar, essas posições de cabeça, elas vão ajudar o tecido aderir ao fundo do olho, né? Então, em alguns pós-operatórios, a gente precisa que o paciente fique com a cabeça para baixo. A gente usa o termo em inglês face down, né? E popularmente a gente só fala, tenta colocar o queixo aqui nessa região do tórax, né? Nossa, Tentar então é bem alcançar. pra baixo. E aí tem que ficar assim? Tem que ficar Quanto assim. tempo? Pelo menos a gente pede em torno de uns 5 a 7 dias, dependendo do caso, tá? Que fique com essa posição de cabeça para baixo para ajudar no processo mesmo, tá bom? Geralmente o óleo de silicone, ele não tem tanta demanda de precisar ficar nessa posição de cabeça para baixo, que é o face down. Mas o gás, ele acaba sendo um pouquinho mais necessário, porque o gás, quando você abaixa, ele consegue ir para a sim. região que você queria atingir, tá? Quando você Entendi. fica na posição reta, o gás ele não tá apertando a retina da forma Entendi. adequada, digamos assim. Entendi. É uma junção de anatomia com gravidade. Exato, E outra coisa do pós-operatório que você perguntou, não só essa questão de posição de cabeça, né? É questão de desconforto do paciente. Às vezes a gente tem que fazer alguns pontinhos no olho, nessa região branca do olho que a gente chama de esclera, né? Então, esses pontinhos às vezes podem incomodar o paciente, ter a sensação como se tivesse uma areia, um cisco no olho. Além disso, também, o paciente pode ter um pouco de desconforto com a visão diferente de um olho para o outro. Então, os idosos eu peço para tomar muito cuidado para não ter quedas, tá? Entendi. Isso é uma coisa do pós-operatório que eu gosto de frisar bastante. Não tem nenhuma restrição de alimentação, nada do tipo, mas tem restrição em relação a peso, esforço físico, sol demais, tá? Para justamente a gente não comprometer o resultado final dessa cirurgia, que é extremamente delicado. Sobre luz, a senhora falou do sol, exposição ao sol. Luz de tela também? Alguma coisa nesse sentido? A luz, no caso, Valentina, é porque às vezes incomoda o paciente a claridade em si, tá? Não é porque Sim. a luz da tela vai danificar aquele Entendi. tecido que está em recuperação, mas é porque a claridade incomoda. Então, a gente até oferta, né, lá no nosso hospital, ele sai com uma bolsinha de pós-operatório, isso é até bem interessante, que já tem um óculos escuro dentro. E aí a gente fala para o paciente, olha, você coloca esse óculos escuro que além de ser proteção física, né, de não bater nada, vai proteger também dessa luz muito forte que o paciente sente desconforto com a claridade. Se nós normalmente no dia a dia às vezes já não nos incomodamos, né, com a Sim. luz, principalmente de um sol um pouco mais forte, Sim. né?
Imagina um paciente que foi submetido a uma cirurgia desse nível. E aí é onde o óculos escuro vem trazer um benefício e a gente pede. Evita um pouco as telas no início para não ter esse desconforto, tá? Quanto tempo dura esse pós-operatório, doutor? Ó, o ideal seria em torno de 30 dias, né? Então, assim, cada caso É um caso. exato, né? Tudo tem que ser avaliado bem certinho. E depende também da função do paciente, o que ele desempenha na sociedade. Certo. Então, a gente vai ter um paciente que é produtivo em termos de atividades administrativas, atividades mais relacionadas à parte de humanas, digamos assim. Então, ele pode começar a ler, começar a fazer os seus processos antes? Pode, não tem problema. Mas, às vezes, eu tenho um paciente que o trabalho dele é um trabalho braçal. Ele pode ir trabalhar em pouco tempo? Não pode. Esforço físico mesmo? Exato, não tem como, né? É um idoso, né? Então, a gente também espera que o idoso ele tenha uma recuperação mais lenta do que um jovem. Então, vamos deixar ele um tempinho mais de repouso. E eu até gosto de trazer a família para perto de mim, porque os idosos são um pouquinho teimosos. Eu adoro trabalhar com idosos, é a minha rotina todos os dias. Mas eu até pego muito no pé deles. E aí é onde a família consegue ajudar a gente a manter eles quietinhos, porque às vezes eles querem passar um café, querem dar uma varrida na casa, lavar uma louça, aquela coisa, né? Então a gente pede para que eles fiquem pelo menos nos primeiros 15 a 20 dias num repouso mais restrito. Depois vai aos pouquinhos liberando. E nos pós-operatórios eu consigo ver a evolução dessa recuperação e orientar o paciente. Olha, agora você já pode fazer isso, agora você já está liberado para fazer tudo, por exemplo, entendeu? Podemos voltar para uma academia, podemos voltar para uma atividade física, né? Aí eu consigo ter esse parâmetro. Então, de alguma forma, o oftalmologista vai verificando essa recuperação no acompanhamento, no retorno mesmo para avaliação de pós-operatório, é isso? Isso, com certeza. A medicina não é uma coisa exata demais, né? Isso, né? Uma caixinha certinha, né? Então, como também depende do organismo do paciente respondendo, é esse acompanhamento de pós-operatório que vai trazer pra gente esse retorno, né? Então, não adianta, eu fiz a minha cirurgia e nunca mais voltei lá no médico. Ou eu fiz a cirurgia e tô aqui em casa sem saber o que fazer. Então, esse contato com o médico é importante e a gente vai definindo quantos pós-operatórios são necessários, tá? E isso é um pouco individual, tanto dos médicos quanto também para cada paciente. E a gente consegue orientar para que ele consiga alinhar bem o dia a dia dele com o que está sendo desenvolvido, com o que está sendo recuperado até da visão, né? Aí outra pergunta bem interessante. Paciente, posso dirigir? Né? E aí? Como é que é isso? Então, se o outro olho funciona super bem, teoricamente você não tem problema para dirigir, né? Vai ser uma visão monocular. Monocular. E aí não tem problema para dirigir categoria A e B, né? Que é carro e moto. Se você tem uma carteira de motorista que é profissional, não dá, né? Então não dá para ele exercer a profissão nesse período. Já quando é essa categoria mais simples, o paciente pode dirigir com a visão monocular. E eu gosto muito de falar, começa em distâncias pequenas, eu não sei como é que vai estar o seu reflexo, né? Porque a direção é muito baseada em reflexo. Quando você tem só um olho funcionando, e aí, como é que tá a questão de percepção mesmo, né? Na hora de dirigir, né? Então, vamos devagar, um passo de cada vez. Conseguiu sair ali na rua, na quadra de casa, sentiu bem? Mais uma quadra. Aí vamos aos poucos progredindo. Entendi. Mas evitar a direção noturna, porque a sensibilidade de todos nós já diminui à noite, e aí, num paciente desse, fica mais comprometido ainda. Entendi. Tá bom? Da mesma forma que acontece com a cirurgia refrativa, por um acaso também existe uma hipersensibilidade à luz ou não? Como é que é? Existe bastante. Por isso que a gente recomenda usar o óculos escuro. Realmente, o sair com o sol muito alto, assim, vai afetar, né? Vai trazer incômodo, né? O paciente fica realmente desconfortável com aquilo. E também não pode sair à noite e dirigir, então tem que ficar quieto em casa. É a melhor coisa, né, doutora? É arrumar uma boa rede de apoio, né? Uma boa estrutura familiar ou de amigos, né? Que consigam ajudar nesse processo de recuperação. Né? Então, não é rápido, né? É um processo lento. E a gente tem sempre essa expectativa de que o paciente, para que ele volte a enxergar, né? Sim. Um cirurgião de retina que consegue um paciente
com a visão de 100% depois, Nossa, é assim, é o Oscar. é o Oscar, sabe? A gente fica Que muito alegria, satisfeito. né? Às vezes, até o que a gente conseguiu, assim, em casos muito, 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 muito complicados, a gente consegue uma resposta boa. Aí a gente fica super feliz. Aí o paciente nem tá tanto, assim, porque ele queria mais, mas a gente sabe que era tão 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 difícil. difícil, que tudo que conseguiu ali foi, assim, Muito. foi muito, exato. Ai, eu entendo. Doutora, tem forma de prevenir descolamento de retina? Existe prevenção? Então, exames regulares, tá? Procure o seu oftalmologista pelo menos uma vez por ano para fazer exame de rotina. Nesse exame de rotina, ele vai olhar o fundo de olho, vai solicitar um mapeamento de retina para um especialista, ou ele mesmo Se vai ele for um realizar, retinólogo, se ele né? for um retinólogo, né? Vai realizar esse mapeamento de retina para identificar qualquer alteração que possa vir a predispor um descolamento de retina e também procurar em casos mesmo de sinais de alarde, como a gente mencionou. Uhum. Flashes luminosos, visão de pontos pretos, comprometimento do campo da visão, né? E aí é a forma que o paciente tem que correr logo e fazer uma consulta o quanto antes. Então, também a questão da predisposição genética influencia também. Se você tem um parente muito próximo que teve, talvez você tenha essa predisposição. É bom ficar mais alerta ainda, doutora? É bom ficar alerta porque essas degenerações periféricas, que são essas áreas de afinamento, elas podem estar relacionadas a um componente genético mesmo familiar, né? E além disso, a gente tem os pacientes míopes, que têm um pouco mais de relação com essas degenerações. Então, o paciente míope, a gente acaba ficando um pouco mais atento a eles. Não Olha, é que eles são que os peculiar. queridinhos, não, mas é porque a gente sabe que tem uma associação maior com miopia e degeneração periférica. E aí a gente pede que esses pacientes sejam monitorados com uma maior frequência. Então, tem história na família? Vale a pena olhar, né? Vale a pena investigar. Ah, porque alguém teve descolamento, necessariamente eu vou ter? Não, Não, tá bom? Eu tive em um olho, eu vou ter no outro? Também também não. não. Tem um risco um Entendi. pouco mais aumentado? Tem, mas não significa que o paciente vai ter nos dois olhos, tá? Uhum. Aí, principalmente aquele que foi por um trauma, foi uma pancada, foi uma fatalidade da vida que o paciente Uhum. teve, né? Inclusive, de trauma, a gente encontra bastante o pessoal que gosta de beach tênis, né? O tênis. Aquela A bolinha, ela encaixa bola. perfeitamente ali no olho, Meu né? Deus, verdade. Então, ela também Uma pode. bolada dessa É, e é um impacto muito grande direto no globo ocular, né? perfeito. Além de pode ter fratura, né, dos ossos aqui da órbita, a gente pode ter essa questão mesmo do descolamento de retina. E aí, como a gente comentou, é uma fatalidade, né? Não é uma pessoa que ia ter alguma coisa genética ou uma predisposição familiar, A tá questão do bom? acidente de carro também, que tem um impacto muito forte, né? Eu já ouvi em Sim, situações assim no hospital mesmo de médico sugerir, por saber que o paciente teve um acidente, né, no veículo, sugerir que vá ao retinólogo para poder ver se tá tudo bem, né? isso, com certeza. E é importante os pacientes até se lembrarem de coisas um pouquinho mais antigas. O acidente, ele não necessariamente vai causar o descolamento de retina de imediato, no mesmo dia ou na mesma semana. Às vezes ele vai causar isso um tempo depois, meses depois, tá? Uhum. Porque aquele impacto gerou uma área de fragilidade e aí, com o tempo aquilo foi progredindo, tá bom? Então a gente Entendi. sempre gosta de perguntar assim: ah, teve algum impacto, algum trauma na cabeça? Nesse período de Uhum. tempo, né? Aí o paciente busca um Vai, pouquinho na memória aí se teve alguma coisa que aconteceu. entendi. O paciente detectou esses sinais, ele tem que correr para um hospital oftalmológico. É isso, né? Com certeza, porque o clínico geral, ele não vai conseguir fazer esse diagnóstico adequado, tá? Justamente porque a gente precisa de um pouco de artimanha, até de física, né? A gente precisa de lente com um jogo de luz específico para poder avaliar essa estrutura que está lá dentro do olho, que ela não está visível a olho nu. Então, a gente não consegue no dia a dia avaliar isso num pronto-socorro de clínica médica. Então, procurar um oftalmologista é importante. Tanto é, doutora, que recorrentemente a gente acaba encaminhando os nossos especialistas de retina
para avaliarem pacientes que sofreram acidentes, estão internados em outros hospitais e o médico que está cuidando desse paciente lá aciona a família para que a família solicite uma consulta, né, ao local, né, esse deslocamento do oftalmologista retinólogo para avaliar o paciente, né? Isso Isso. acontece, eu já vi algumas vezes isso, né? É Com importante. certeza, é o que a gente chama de parecer, né? Então, é uma avaliação do especialista no ambiente hospitalar, justamente pelo tempo-chave. Que se aquela pancada já foi tão importante, já causou aquele descolamento de retina de imediato, se você já faz o diagnóstico rápido, você consegue intervir logo e tá tudo bem. Agora, imagina se aquele paciente ficou um tempo no hospital, Uhum. aí depois que ele procura, depois que ele recebe alta, ele vai perceber que a visão não tá lá, essas coisas. Aí que vai atrás, já a gente já perdeu uma janela importante, tá? Então, o parecer, ele é importante, né? Dos clínicos terem esse acesso. Não é todo hospital que vai ter um oftalmologista para responder o parecer. Então, nessas situações que o paciente não conseguir, que a família não conseguir que um oftalmologista compareça, assim que possível, peça uma liberação para a equipe médica para ir até um hospital oftalmológico, e Uhum. para que ele possa ser avaliado de forma mais adequada, né? Nossa, daí a importância mesmo do médico, olhando de um ponto de vista multidisciplinar, realmente saber como o paciente internado está se sentindo. Às vezes uma pergunta, você está enxergando bem, né? Isso que às vezes não Não pergunta, faz, né? né, doutora? Porque a gente pensa em todos os outros problemas, né, que Sim. podem estar trazendo risco à vida, e aí às vezes a visão fica um pouquinho de lado, né? E Uhum. aí é onde a gente pensa, se o paciente já está bem, já está compensado clinicamente, então vamos olhar as outras partes. Uhum. E além de acidentes, a gente também tem a questão de agressões Ah, físicas, é né? mesmo. Então também é como se fosse É mesmo, um doutora. acidente, né? Sim, é um Infelizmente, trauma, é né? um É um trauma. impacto. Infelizmente, são situações até de emocional Abalado. abalado, mas a gente precisa abordar isso o quanto antes. Talvez no início a gente não consiga ver toda a retina, propriamente dito pelo inchaço do olho, mas fala para o paciente, retorna daqui 2, 3 dias, e de novo, e lança a mão também de um exame complementar, que é a ultrassom ocular, né? E aí a gente pode fazer uso desse exame de ultrassom para avaliar se essa retina está descolando ou já descolou, como é que Entendi. tá a situação aí desse fundo de olho, se o olho não abrir como a gente gostaria que abrisse pelo inchaço, pelo processo Entendi. mesmo Aí da já é pancada. um complemento de oftalmodiagnóstico mesmo. Isso, exato, Vai do, tá? do, do retinólogo olhar e entender se precisa aprofundar essa análise. É isso, É, né? perfeito. Geralmente, quando a gente não consegue enxergar no consultório, né, com esse sistema de lentes e jogo de luz que a gente usa para examinar, Certo. né, Que é o mapeamento de que é o retina. mapeamento de retina, que é realizado com um capacete que a gente coloca na cabeça. É pitoresco. E aí, com esse capacete, a gente consegue identificar. Então, quando não dá, por alguma dificuldade mesmo, do exame, ou o paciente também não colabora, enfim, a gente pode lançar a mão do ultrassom, né? E eu gosto de frisar que o ultrassom, ele é muito bom. Ele traz bastante auxílio pra gente. Mas ele não consegue me trazer informações sobre a estrutura mesmo em si da retina, o aspecto dela, digamos assim. Então, quando a retina descola, eu consigo ver, poxa, descolou e tem sangue junto, descolou e ela já tá pálida, descolou e ela tá assim, com aspecto já que tá se desfazendo. O ultrassom, ele não permite isso, né? Então, ele não traz essa facilidade pra gente. Então, eu consigo ver que a retina tá ou não descolada, tá iniciando ou não um processo, mas eu não sei o aspecto dela. Então, eu Aí não sei. existem outros exames para isso? Não, aí seria realmente a olho nu, que é onde a Entendi. gente vai olhar mesmo de fato, né? Uhum. Não bem a olho nu, mas no exame No mesmo, exame. propriamente dito, direto, exame direto, digamos assim. Entendi. Doutora, aqui em Palmas, paciente, não só de Palmas, né? Palmas e E região, região. Tocantins, né? Paciente entendeu que está com um problema sério na visão, mesmo que não seja sério, mesmo que queira fazer, né, uma simples consulta de rotina. Mas se ele identificou que ele precisa de um atendimento ali rápido, porque a situação é retina,
é crítica, é grave, ele vai ter o apoio, tem todo o aparato no nosso hospital, certo? Para recebê-lo e tratá-lo do começo ao fim? Com certeza. Isso aí o paciente pode ficar despreocupado, tá? Nós temos uma estrutura muito boa, equipamentos de alta qualidade, tá? Para abordar esse paciente. Então, a gente tem uma equipe também estruturada, recursos humanos para isso, né? Para que o paciente tenha uma boa recuperação. Então, a gente precisa mesmo é que ele chegue até nós, né? Quando É está lá, verdade, né? já se torna tudo mais fácil, E essa tá? junção de equipe preparada mesmo, profissionais especializados, capacitados para isso, com parque tecnológico, né, doutora? Tem que ter as duas coisas para ter um bom procedimento, né? Ah, com certeza, viu? Nós somos um pouquinho exigentes na medicina. Que bom, Nós né? somos, não que as outras especialidades não sejam, claro, não vou iniciar uma, Uma uma discussão, discussão com as uma outras contenda. Mas especialistas, a mas gente brinca, a gente diz que os retinólogos são os nerds da oftalmologia. e a gente precisa de equipamentos mais delicados, né? Então, se é uma coisa delicada, o equipamento também tem que ser delicado, não é nada grosseiro, né? Então, o aparato tecnológico, ele vai impactar muito no resultado Tem final. muita precisão mesmo, E né? exato. Então, se eu tenho um microscópio bom, se eu tenho um equipamento bom, eu vou gastar menos tempo fazendo aquela cirurgia. Eu vou entender melhor o que está acontecendo, as necessidades do paciente no intraoperatório e vou poder atuar de uma forma mais precisa. E aí é onde o nosso hospital, nesse sentido, está extremamente preparado e equipado. Ai, que bom. Eu fico feliz em saber que esse episódio contou com a presença de uma profissional tão qualificada como a senhora, Obrigada. especialista, tem autoridade no assunto. Então, foi uma escolha perfeita para gente tirar todas as dúvidas com relação a esse tema que é melindroso e de essencial abordagem para garantir que a visão seja devidamente cuidada e em caso, né, de qualquer acometimento dessa natureza, saber o que fazer, né, instruir as pessoas para que saibam como proceder e não retardem aí qualquer ação de tratamento, de diagnóstico, né, que pelo que eu estou entendendo, doutora, é questão assim de o tempo mesmo passando e a situação se agravando, né? Então, viu que a situação pode ser retina, corre para o especialista, corre para o HOP. Né, doutora? Com certeza, isso mesmo. Obrigada, tá, doutora, por ter Imagina, foi estado um aqui prazer. conosco. E é isso, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Além da Visão. Se você gostou, compartilha com quem você ama. Às vezes, um simples alerta pode evitar a perda de algo precioso, né, que é a nossa visão. E segue a gente no Instagram, @galpalmas, e até o nosso próximo episódio Além da Visão.